Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Vamos à segunda parte da conversa animadíssima com o make-up artist Palladini. Vamos voltar um pouquinho aí. Falando de Tóquio, né? Sim. O japonês ele é meio fechadão e tal. O que você faz? Como é que você faz para se divertir aqui no Japão, aqui em Tóquio? Então, Hilda, aqui em Tóquio você encontra bastante. Tem muito estrangeiro, né? E eu acabo fazendo amizade, a maioria das minhas amizades são com estrangeiros que eu saio, né? Assim, eu tenho poucos amigos japoneses que eu falo assim, vamos sair para algum lugar. São poucos, então a maioria das minhas amizades são estrangeiros. A gente sempre acaba indo num bar, num clube, porque coisa que pra você se divertir à noite sempre tem estrangeiro, sabe? Sim. E aí acho que ele te olha e fala, nossa, eu sou estrangeiro também. E aí às vezes acaba tendo só por isso essa afinidade. E aí você acaba conhecendo outras pessoas, né? E é o que eu tenho feito, assim. Tenho saído bastante pra bar, pra clube. E tem bastante brasileiro também, né? Que, mesmo em Tóquio, não tem a quantidade que tem em Guma, por exemplo, né? Mas tem. E a gente sempre acaba saindo junto. né? O povo de Guma no fim de semana vai direto pra Tóquio. Tem bastante, né? E é isso que eu tenho feito, assim. Eu gosto bastante de ir pra café também. Mas eu estou aquela coisa assim, gente, eu quero ficar em casa, sabe? Dormindo, descansando. Eu sou bem dessas, assim. Eu sou caseiríssima recentemente, sabe? Aí chega no final de semana eu saio, mas durante a semana eu quero ficar dormindo. É que você tava trabalhando muito, né? E também quando a gente trabalha muito, meio que você perde um pouco da vida social, sabe? Você não tem como fazer muita coisa. São várias horas de gravação e tal. Começa cedo, e aí, né? É muito, muito, muito cedo. E às vezes tem gravação noturna. Então às vezes você acaba trocando o dia pela noite. Então é meio que é isso que eu faço pra me divertir, assim. Encontro pessoal, a gente brinca bastante, assim. É muito legal. É muito legal. Mas com o japonês em si mesmo, assim, é um pouco mais difícil, né? Porque eles são bem fechados, né? Você não tem essa abertura, assim, que você tem. Sim. E quando você conhece as pessoas, assim, por exemplo, no trabalho, já calhou, assim, de você conseguir levar as pessoas pra sair também, assim, sabe? Tipo, uma pessoa que você conhece no trabalho, sei lá, como maquiador e tal. Você convida essas pessoas pra saírem com você pra conhecer Tóquio junto. Sim, muito. Principalmente essa produção que teve bastante gente que veio de fora trabalhar, sabe? Então teve bastante gente da Austrália, da Nova Zelândia, e primeira vez também. Então dá pra sair conhecer os lugares, é muito legal, assim, sabe? Eu também gosto de turistar às vezes. Sim. Mas porque, assim, eu sou péssimo pra fazer turismo, gente. Que, assim, eu moro aqui, mas eu não conheço, sei lá, um novo prédio que abriu em Shibuya, que o pessoal vai lá no topo ver. Porque, tipo, essas coisas, quando a gente mora, meio que fica... Você não tem muito interesse, né? Mas aí eu aproveito quando eu tenho amigo vindo de fora, ou que eu conheço alguém que veio aqui só pra trabalhar, a gente acaba levando eles e acabo conhecendo também. Porque só ia falar, gente, vamos lá na Tokyo Tower. Tipo, gente, quem faz isso que mora aqui em Tóquio? Ninguém quer ir, né? Então, a gente falou disso aqui, né? Que eu fui na Tokyo Tower, mas pra levar pessoas, né? Então aí você assim, acaba você nunca indo. vai você mesmo se divertir, né? No Tokyo Tower também eu fui, porque eu fui trabalhar lá. Eu nunca fui pra lá sem ser trabalho, assim. Não, eu tenho que falar que eu fui lá uma vez, porque eu fui lá naquela coisa do One Piece que tem lá, né? No meio da Tokyo Tower. Sim. Tem um parquezinho, né? Eu trabalhei naquele parque. Sério? Do One Piece, a gente fez um evento de horror no parque do One Piece. Então, os personagens que você sabe que o One Piece é aquela coisa de pirata, né? Então, a gente fez um monte de maquiagem de múmia e eles ficavam no parque, assim. Como se fosse uma coisa meio Noite do Terror, mas com um tema de One Piece, né? E foi lá que só fui pra isso para trabalhar. Eu fui lá pro parque mesmo, que eu gosto do seriado, né? Então. E o One Piece é bem famoso, né? Até fora do país, né? Então as pessoas vão passear e conhecer mesmo. Ô, Pepe, você não tinha trabalhado uma vez como dentro da casa de terror? Sim, várias vezes. Até hoje eu ainda faço. Poucas vezes, mas eu faço. Eu trabalhei num parque de diversões em Nassau, que fica em Que é Totig, bem famoso, bem né, o longe. parque. E eu trabalhei lá, assim, mais de um mês, que são eventos, né?
Tipo assim, era um evento de Halloween, que foi o mês inteiro do Halloween. Nossa, que é E o aí, Highlando? Highland, isso é. Highland E Highland Park, acho que é, né? Park, é. É. Aí eu trabalhei lá na Casa do Terror, trabalhava todo dia assustando as pessoas. Gente, é muito bom, vocês não têm ideia. Sério, isso que eu ia perguntar, como é que Muito bom, eu funciona saía isso, gritando assim? atrás deles, assim, gente, estresse nunca mais na vida. Zero estresse. Na verdade, eles, Você no desconta na começo, pessoa, né? se descontam na pessoa. E é engraçado que, assim, essa empresa que eu trabalho, eles fazem atrações de terror, é uma empresa especializada em atração de terror. E aí eles falaram assim, a gente precisa que você faça umas máscaras pra gente usar no nesse parque, né? Que vão ter atores lá dentro da casa, era como se fosse um labirinto. E você faz as máscaras pra gente. Aí eu fiz as máscaras, aí no final eles falaram assim, gente, mas você faz maquiagem bem, você não quer tentar ir lá trabalhar com a gente um mês? Falei, vamos. Só que aí, gente, assim, pronta pra ganhar o Oscar, já vem. É assim, eu A assustava muitas Sadako. pessoas, a Sadako, a própria. Eu assustava muitas pessoas e no começo eles acabavam se machucando, porque eles me via desse tamanho, vestidos de palhaço assassino. E aí eles saíam correndo. E aí a gente teve, olha, foi horrível. A gente teve uma reunião que eles falavam pra mim não assustar tanto as pessoas. Gente. Falei, poxa, gente, que graça que tem. Que gra- E era muito engraçado que era assim, normalmente esses parques de diversões enchem no final de semana, mas nos dias da semana tem bastante excursão de escola, assim, sabe? E os jovens os que mais têm medo, assim. Não é nem criança que tem medo, é jovem, sabe? Jovem, assim, colegial que tem Tipo, os mais medo. adolescentes? Então, adolescente, sim. E aí eu usava aquela lente toda branca no olho, e aí eu falava em português enquanto eles passavam, porque eles não sabiam. Eu falava assim, gente, é uma língua estranha, né? E aí eu falava em português, É tipo a assim, língua do gente. Satã isso, né? É Tipo... a língua das- Eles acham que eu devia estar invocando o demônio. E aí eu gritava e saía correndo atrás deles. Era muito divertido, era muito legal. Eu gostei Nossa, muito de trabalhar. E a gente fez por alguns anos esse evento, mas pelo que eu fiquei sabendo, no último ano eles trocaram a direção do parque e não incluíram a atração como Ah, grade, né? E que é uma uhum. pena, porque eu adorava. A única coisa ruim é que a gente tem que ficar nas montanhas, porque é bem na montanha esse parque, sabe? A É. gente tinha que ficar na montanha É por um bonito lá, mês. É bonito, mas eu não sei. A gente mas ficava é frio perto. mesmo, é. É muito frio. É muito frio e a gente ficava no. Como chama? Tipo, é como se fosse. Não é um hotel. É um lugar que fica o pessoal que trabalha, né? tipo um No, Hum. alojamento. um alojamento, isso. A gente fica no alojamento do lado do parque. Mas assim, o Combine mais próximo são 15 minutos de carro. Então, Nossa, assim, é no meio do nada mesmo, gente. mesmo, mesmo. Isso que era um Hum. pouco difícil, porque se eu ficasse um mês lá direto, ruim, Uhum. né? Você não tem nada assim, contato com as coisas e não tem muito o que fazer também. Eu fui inventar de sair outro dia e aí eu vi umas placas assim, cuidado com o urso, cuidado com o urso. Eu tenho pavor de Nossa. urso. Eu tenho pavor de Eu urso. também. Gente, Deus me livre. E muitas vezes a gente estava trabalhando e vinha no rádio do parque, em geral, que tinha entrado algum urso, que tinha algum urso perto da entrada. E, gente, eu tenho muito pavor de urso. Aí eu falei, o quê? Eu não vou andar aqui nunca mais. Você passando, eles vão pensar, olha, 1,85 m dá para um ano inteirinho. Vai dar para hibernar horrores. Eu falei, o quê? Não. Você chama, né? E, E aí, mas e tinha, ultimamente tem tido vários ataques de urso, né? tem Eles Que falam muito. que horror. eles estão passando fome e eles Eles estão estão. vindo para as cidades para buscar comida, Sim. E né? tinha esse também, nesse parque que a gente estava também, tinha uma gangue, é ótimo, uma gangue de macacos. E eles falaram pra tomar cuidado. Eu falei, gente, só não posso nem sair pra andar, que eu vou ser atacada por Sim. urso ou por macaco, Meu sabe? É macaco a eu tenho preparação do medo. ator ali, Eles né? Você têm já começa com medo. pânico, com É estresse, com já pânico, tudo é preparado. bem É. terror mesmo. É. Mas é isso que eu ia te E aí perguntar. meio que. Você se assusta, depois você sabe como assustar os outros, né? Nossa. Eles Nossa, sabem como que que a era? coisa ruim é a localização, mas eu queria fazer no. Eles também têm no USJ, né? No Universal Studios Uhum, no Japão. Eu é, queria é. muito, muito, Aham. muito, quem sabe. Não, imagina você no Fujikyo, sabe naquele No hospital Fuji que é legal, gigantesco? né? Então, mas sabe o que que é, Nossa. assim, aquele hospital é muito grande, né? Deve ser muito estranho ficar ali Não, e tem o dentro. cheiro, né, Hospital, do, é. do Tem um cheiro hospital. estranho.
Eu queria fazer uma coisa assim, mais no meio do parque mesmo, igual no USJ, sabe? Ah, No Ah, Universal Studios é sim, muito sim, que as legal. pessoas vêm correndo, né? Sim, mas eu conseguido tanto emprego com maquiagem que é difícil ainda, mas na época do Halloween pra mim é muito. mas Uhum. a Disney jamais vai te contratar. Não pode. Então, e a Disney eles têm umas regras bem rígidas assim. Você não pode maquiagem na Ah, Disney. Por exemplo, na época do Halloween eles têm um evento, tanto a Universal quanto a Disney. A Universal você pode fazer maquiagem de zumbi, você pode ir do jeito que você quiser. Na Disney, você não pode ficar irreconhecível. Então você não pode usar máscara e nem maquiagem que tampe sua ah. cara. Não Eles pode têm esse assustar tipo o de povo, regra. né? Eu acho que é porque vai muita criança também, né? Sim, É. sim, sim. Ah, não, a criança sabe Tipo, traumatizada, você vê uma Sadako, Mas nossa. acho que mais isso é tipo um protocolo de segurança pra ter certeza que ninguém vai se infiltrar lá e fazer alguma coisa do parque, não Sim, sei. sim. É, Nossa. Hum. não sei. Ô, ô É. Pepe, e você agora, com toda esse sua experiência, assim, maquiando e tal, se bem que você falou que você sempre gostou, né, de filme de terror, assim, do Exorcista e Sim, tal, então muito. você deve estar super por dentro já das tendências, assim, dos filmes de terror, do Japão, dos tipos, Sim, assim, eu amo filmes de terror. E eu fico pensando assim, nossa, será que as pessoas pensam, não, agora a gente tá com tipo, a Sadako, já saiu a tendência da mulher com, sabe, só com sim, com o cabelo, cabelão aí na tem que frente. né? Aí tem que criar outras tendências e tal, assim. Aí, É, existe isso, tipo, de como então, é deixar que mais eu acho que escuro? eu acho que no caso da questão do Japão, como a Sadako é uma coisa, tipo, o fantasma com o cabelo na frente é uma coisa muito típica japonesa, né? É. Então não acho que é uma coisa que vai sair de moda. Porém, eu acho que eles deveriam, minha opinião, acho que eles deveriam fazer uma coisa, inovar um pouquinho. Porque, por exemplo, assim, eles criaram a Sadako primeiro, aí criou Sadako versus Kayako, que foi que eu trabalhei. Uhum. Depois criou Sadako 3D, Sadako 2D, Sadako, não sei o que. Tipo assim, Já deu, Sadako, eu né? acho que A já prima da deu. Sadako, A prima da Sadako. Sadako Return. Sadako Sadako Again. Returns. Aí a Sadako Então, morre, É, reencarna, reencarna como reen- vampiro, né? reencarna na Kayako. então, assim, eu acho que vai. Não que vai perder a essência, mas fica sem graça, né? Você vai vendo umas coisas e fala, gente. Já deu. Esse mesmo Chega. que eu fiz, o da Sadako do Versus Kaiser, como eu já era muito fã, eu Eu falei, também, não. gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Mas como era. Foi meu primeiro trabalho no filme. E assim, normalmente, quando você vai trabalhar em um lugar, eles te falam muito antes. E a chefe desse filme, que foi a Sadako vs. Kayako, ela era muito. Ela não era muito de falar, assim, sabe? Então, a primeira vez que eu conheci ela, ela falou assim: você não quer vir trabalhar para um filme pra gente? Mas não, como não era o filme inteiro, ela não me passou detalhes, né? Porque eu trabalhei maquiando os fantasmas e não era o filme inteiro que eles aparecem, né? São algumas cenas. E aí, eu tava num ônibus indo, ela falou assim: você conhece a Sadako? Já meu olho arregalou. Eu falei: não acredito. Porque eu falei: gente, eu sou fã desde que eu tava no Brasil, que a gente. Nossa, É muito antigo esse filme, sim. né? Sim, sim, Eu sim. Uhum. falei: o quê? Eu não acredito que vão maquiar ela. Ela falou assim: então a gente Aham. vai colocar. Eu falei: gente, incrível, assim. Então, só que depois você vai vendo que vai saindo um monte de história da mesma coisa, vai ficando sem graça. Então, seria legal se eles começassem a, a fazer coisas diferentes, né? Mesmo que seja um fantasma com o cabelo no rosto, que seja um pouquinho mais diferente. Tem uma diretora agora, ela chama Pablo, e ela é inglesa, e ela tá fazendo um filme de terror agora, então ela tem umas ideias muito boas, sabe? Então ela consegue Aham. pegar como que fala, um tema de terror, mas ela consegue transformar em uma coisa mais original. Então é Hum, bacana, assim. Mas muitas vezes o povo sabe como que é japonês, eles ficam bem fixados numa coisa, né? Aí eles acabam hum. fazendo a mesma coisa Hum. 10 filmes, então assim, eu nem assisto mais. Aham. Coisa original, por favor. Sadako 1, Sadako 2, Sadako 20, Nossa, tem Sadako muitas Sadakos, né? 59. O É. karma Tem da muitas, se você Sadako. for ver. É o É, caramba da nossa. Sadako. A volta da Sadako, a Sadako foi de novo. Então, mas se ela ainda tivesse reencarnado em alguém, seria mais interessante, né? Você não E acha? agora, além de tudo, é Ah, Sadako Nossa, velha, né? gostei. ah, isso- Gostei. Nossa, já vou criar alguma coisa assim. Sadako reencarnou e Mas, vai começar a matar as pessoas. ah. Gente, Não, tem que fazer adorei. o mix, sabe? Assim, tipo, não olhe para mas Sadako, podia sabe? dar um, Sadako. podia dar uma, Não olhe para Sadako.
podia mudar o corte de cabelo, assim, sei lá, fazer todo espetado, né? Sei lá, né? Não, volta a Sadako com dois Sadako chuquinhos, assim, sabe? 2022, é. É E que às vezes é agora, mais assustador, né? Com a menininha. Bota ela de ah, colegialzinha, né? Essas e coisas agora, Não, ao do invés de aqui. Japão. ligar, Não sei se vocês viram aqui, tipo, tem um filme agora que tá super em alta. A Megan. A Megan aqui nos Estados Unidos, meu Deus. Sabe aquela não assisti ainda. boneca Sim, de terror? Eu também não assisti ainda. Meu, mas todo comercial a Megan aparece, assim. Eu sério, fiquei tá pensando, famoso. o próximo vai ser Sadako versus Megan. O Megan. próximo da Sadako vai ser, em vez de uma ligação, vai ser um DM no Instagram. Vou te matar em 7 dias. Sim, 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 sim. É, Ou vai ser um não vídeo no TikTok. tem, não dá repost, não dá repost, morre. Um ótimo conceito, né? É um ótimo Quem não conceito. assistir 3 segundos, quem não escutar 10 segundos no nosso podcast morre. É Bom, verdade. Já fica a mensagem aqui. Ah. escutem, gente. Contatinhos. Olha, já vou. Se não escutar Você até o tem um final, contato, eu vou né? aparecer à noite. É, vou ligar pra Sadako. Ela vai puxar o Um pé de você. 1,85 m, cabelo vermelho comprido. Olha, é que vocês não estão conseguindo ver, mas o meu cabelão assim na frente, com a Sadako só, ó, Sadako pegando já fogo. chegando. Sadako dos anos 2000, Sadako em 23, chamas. eu... Sadako em Sada- chamas. Sadako... Sadako ruiva. Imagina o ódio da Sadako, né? Imagina pra achar roupa pra essa Sadako aqui no Japão, vai ser difícil. Ah, manda fazer. É, então Ah, eu acho que eles deveriam fazer uma coisa assim mais inovar, sabe? Você sim, vê sim. bastante séries hoje na Netflix ou em outros, que eles fazem uma coisa bem que prende a pessoa, né? Aham. Não é só mais aquela coisa, ai, um fantasma. Isso é legal também, né? Quer dizer, aumentou a produção de filmes, que para você é super bom, né? É, isso que é bom, e principalmente agora, nessa época que eu gosto muito de fazer filme estrangeiro, né? É, além de japonês, que é mais legal, e as histórias são mais legais também. Então, agora que teve essa coisa do Covid, que o país ficou trancado até Hum, novembro, né? Que É, foi que eles não podiam entrar é. ninguém. Agora, como tem gente, tá tendo muito mais trabalho, sabe? hum, Então, isso que é legal, tá vindo bastante mais produção aqui. E tem de tudo, se vocês imaginam, né? O pessoal, o Japão é muito, tem super hype, assim, né? Fora daqui, que as pessoas querem ir, querem conhecer. Então, Sim. assim, tem muita gravação, tem muito, tá acontecendo bastante. Inclusive, semana que vem a gente vai fazer um filme de terror também, taiwanês. E eu não vou participar do filme inteiro, mas eu vou fazer algumas cenas. Então, tá Ai, tendo que legal. bastante trabalho. É. Olha, legal. E Coreia do Sul? Tem vindo pra cá? Então, normalmente não, Uhum. porque como lá eles têm muito dinheiro agora, né? Essa coisa de Uhum. produção, porque a Coreia se reinventou, subiu por É. causa do entretenimento, né? Aham. Então, assim, Uhum. eles têm muito, muito, muito dinheiro, então eles fazem tudo lá. E como Ah, tá essa meio que, tipo, Korean boom agora, sabe? Tá todo uhum. mundo. Então, é difícil eles. E tem meio essa meio briguinha ainda, né? Do Japão e Aham. da Coreia, que o Sim, pessoal acha que não, mas tem muito. sim. Então, eu acho que eles têm feito bastante produção por lá mesmo. Mas tem de sobra aqui, né? É, aqui também tem bastante. E Tem agora com os bastante. streamings, né? Netflix, Apple, Disney, HBO, tem para todo mundo, dá para Tem, fazer né? Tem filme, bastante. E eles estão seriado vindo pra caramba, muito. né? Eles estão vindo muito. E como fala, é um mercado que não acaba praticamente, né? Porque, tipo, Uhum. Uhum. entretenimento você pode estar na sua casa trancado, mesmo na pandemia, que as pessoas estavam consumindo, né? Sim, Uhum. Então é uma coisa que não vai acabar tão cedo. a Netflix cresceu pra caramba por causa da Cresceram pandemia, né? muito. Todo mundo Cresceram em muito no casa, Japão. é. No Japão é um pouco ruim ainda a Netflix, sabe? Eu fiz alguns. Vai sair esse ano também um filme de zumbi que eu fiz pela Netflix. Ele chama Zon Hyaku, que é assim, Zon de zumbi, Hyaku que são 100. Uhum. São 100 coisas antes de fazer, antes de virar um zumbi. Não, 100 coisas pra fazer antes de virar um zumbi, que é mais ou menos o nome do filme. E só que a Netflix no Japão eles não têm ido muito bem, sabe? Então Hum. já pelos bastidores eu ouço rumores assim que eles vão acabar, a Netflix Japan vai acabar, Ah, só vai olha. ficar com a parte de anime, sabe? Porque é o que dá mais Ah, dinheiro que o pessoal assiste. A parte de filme, sim. série, essas coisas eles não vão fazer mais, assim, no nome da Netflix.
Olha o spoiler. Olha o spoiler, gente. De primeira, a Netflix acabou. Olha o spoiler. O Acabou. Netflix Japão vai fechar, olha aí. Não, é só rumor aquela Aqueles fake news, né? fake news. Não, mas a Netflix tá levando uns tapas aí. Até eu tava vendo É, que que tem saído na mídia tudo, né? nos últimos anos a Netflix dominou o Oscar, né? E esse ano não. Sim, Esse ano já sim, não mais. Então a gente isso já é reflexo disso, né? A pandemia tá acabando, tem vários streamings, né? A Disney tá desbancando tudo porque pegou a nossa, e tá tendo Avengers, né? muito da É, Disney pra cá no é. Japão também, viu? Pois é, então aí eles estão meio que dominando o mercado agora, né? Então, Sim. por É, isso. isso teve faz pouco tempo, faz poucos meses atrás, teve aquele, não é escândalo da Netflix, mas que teve 200 mil assinaturas que não se renovaram e tinha muito Uhum. mais que também não ia Sim. renovar, e que eles estavam indo meio mal, né? E agora eles estão indo atrás do pessoal que tá fazendo gato, né? Que empresta a senha pro amigo, tá, 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 É. tá, tá, tá. Aí o pessoal tá Sim, ficando meio pé da vida e trocando de sim. serviço, né? É, mas ainda você vê que fora, nos Estados Unidos ou outros países, tem algumas séries ou outra que bomba, né? Tipo, teve a Sim, sim. Jeffrey Dahmer, Wednesday, né? teve o Wednesday. Wednesday É, agora, Jeffrey que Dahmer, sim. então, assim, foram Jeffrey as séries Dahmer. mais assistidas nos Ah, streamings, assim. Só que aqui no é. Japão não é tão alto, né? E eu Hum, acho que é uma As coisa assim, originais, né? japonês faz uma coisa assim muito pro Japão, não são dos lugares que assistem, né? é. Então, Hum. acho que também isso deve influenciar bastante, assim, Sim, na sim. questão no final, né? Porque É, essas empresas querem é dinheiro, né? Querem que as pessoas assistam, né? As é. séries. Aham. Então, se não tiver, Qual que é um projeto, assim, teve, tipo, dos seus sonhos, hein? Se você pudesse escolher co- uma coisa que você, uma pessoa que eu você acho. gostaria de trabalhar, Então, eu acho que o projeto dos meus sonhos é porque, assim, quando a gente trabalha numa produção, a gente é uma equipe. Então, Uhum. assim, nem sempre eu trabalho liderando a equipe. Então, assim, acho que o meu projeto do meu sonho seria que é uma pessoa que eu, sei lá, que eu sou fã, por exemplo, assim, sei lá, Angelina Jolie, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, ou Scarlett Johansson, eu amo Nossa, ela. E eu acho que seria liderar uma equipe que faria um filme com ela, sabe? Ou com um ator que eu gosto, alguma atriz. Mas também na parte de efeitos especiais, que eu fosse líder mesmo do grupo inteiro de uma grande produção, sabe? Vai sim. chegar Uma lá, vai produção de chegar Vai lá. Hollywood. chegar, Já tá nossa. super perto, gente. Assim, eu já, eu já tenho feito liderança de grupo em outros Aham. filmes, Uhum. né? Mas eu acho que é tudo um degrau, né? Vai subindo. Sim. E Não, e quem sabe, as da pessoas próxima vez. vão te conhecendo, vão vendo seu trabalho, né? Vão ver que é Sim. muito bom, que a gente não tá Ai, falando porque a obrigado. gente tá puxando o seu saco, é que é muito É, bom mesmo. Tipo, eu não curto, assim, filme de terror, nem nada disso, né? Eu não sou alucinada por maquiagem, esse tipo de coisa. Mas, assim, o seu trabalho é extraordinário, né? É Ai, muito, arigato. muito bom mesmo. Você transforma de uma tal maneira que a gente não consegue identificar, né, as É pessoas. isso que eu sim, gosto, assim, é o que eu mais É gosto. De impressionante. transformar mesmo, sabe? É. sim. E eu acho que é assim, é o perfeito para cinema, para TV, né? Assim, você Ai, é obrigado. É, então, extraordinário. vamos indo. É assim, claro que acho que uma pessoa que trabalha nessa área que a gente mais quer, sei lá, para Hollywood, né? Que seria o lugar que Uhum. é o top que tem de tudo hoje em dia, né? Em questão de É, entretenimento. Uhum. Então, acho que seria, talvez, no futuro, trabalhar mais para os Estados Unidos, talvez. é. Sim. Sim, que eu acho que seria. Tá no caminho, né? Tá no caminho. Ai, tomara, né? Só tá faltando meu gringo, meu americano para dar um visto. O resto eu me viro, Tem que estudar na tempo, né, Gui? É, tem que ter né? tempo, é o diploma de como achar um bom partido, brincadeira. Mas enfim, não, checa seus DMs depois que eu te mando, brincadeira. Ah, recomendação. Dicas de como achar um gringo no Japão. Meu próximo vídeo no YouTube. A semana Mas, passada a gente entrevistou a Karina. A Karina conheceu um gringo aqui também. Casou, tá lá Não, em menina. North Carolina agora. sim, Eu Nossa, conheço várias pessoas que casaram com gringos sim. aqui e que agora estão nos Estados Unidos.
Tem bastante gente aqui que conhece o pessoal aí nos. Tem bastante. Nos aplicativos também, né? Também, é. Sim, No nossa, isso, Tinder da isso vida. é um tópico para um episódio inteiro, assim, os Dá vários aplicativos episódios, né? das Dá roubadas, vários. né? As No roubadas, ia falar Japão. isso. Não, e no Nossa, Japão, isso que eu ia gente, falar. No Japão roubada é tem. só o que tá acontecendo comigo. É um Não, truque. sabe esse negócio que você falou aqui no Japão? Quando você sai, você encontra outros estrangeiros e você vira muito amigo, assim, né? Porque, tipo, é estrangeiro, as pessoas geralmente. Sim, Mesmo turista, assim, você acaba, né, se apegando com a pessoa e tal. Mas o negócio do aplicativo, acho que por ser uma comunidade meio que pequena no Japão e fica muito em Tóquio, sim, tipo, tem muitas chances, né? Mil possibilidades de dar muito certo e sim. mil possibilidades de dar super Já errado, muito né? errado, né? Então, É. episódios realmente É que que hoje em dia renderiam. também tem muitas escolhas, né, gente? Assim, é Do que? De escolha. Você tá ali. aplicativo? Você tá ali Ah. direita, esquerda. Isso aí parece que você tá eternamente escolhendo a que vai se adaptar a você, né? Tá difícil. E assim, e é estranho que eu sou o cupido de todo mundo. Eu já arrumei, tipo, uns 10 casais, eu tô aqui ainda. Meu Deus, não sei o que tá acontecendo. Quem tiver com o meu boneco de voodoo, espeta, porque olha, por favor. Você falou de roubada aí, conta uma roubada pra gente aí. Roubada, roubada. Gente, Expondo. Expondo, Pepe, aqui. Expõe os boys aqui, ó. A gente quer saber, a gente Nossa, quer gente, saber. agora roubada. Roubada. Essa vai ser a Gente, chamada do programa, inclusive. Brincadeira. chamada. Como não Paladine a fazer roubada. a rouba? Gente, mas recentemente que só tá tendo roubada. Eu não sei, eu acho que eu nem encontro mais o povo, porque já começa a trocar mensagem e fala assim, não está me Ah, cheirando muito bem, sabe? Ai, ai. E aí meio que eu já nem vou. Eu deveria me esforçar um pouquinho mais, sabe? Pra ir em alguns É. dates, assim. Hum. Mas nossa, a gente só roubada, pelo amor de Deus. tem que. Não, e no Japão dá medo às vezes, né? Tipo assim, realmente, se você sente isso aqui não tá cheirando bem, não vai, então, realmente, porque Aqui no tem dia Não, muito seguinte doido, né? volta. É, ai, não não, sei, é. já fui em alguns dates, assim, que eu olhei, só olhei pra pessoa e falei, gente, não devia estar aqui. E não é nem questão de aparência, assim, nada, porque a Sim, gente tinha sim. trocado foto, tinha falado, mas, tipo, meio doida, sabe? Você vê a pessoa. Tem um povo meio doido aqui, né? É. Acho que no mundo inteiro, mas aqui, gente, tem um povo meio A pessoa bem exala. doido. É a loucura, né? Chega pra lá, né? Você Tem, fala, tem uns gente, não, não tô pervertidos voltando aqui, pra né? cá. Tem muito, né? Povo Gente, maluco. tem um Eu povo acho que bem o doido. japonês ele é tão reprimido, que quando ele despiroca, Sim, daí fica sim, a totalmente loucura, enlouquecido, né? né? Eles são bem doidinhos, assim, já conheci vários bem doidos. Sim. E por isso Ah, que tantos filmes de terror saem do Japão, né? é. Realmente. Não, sabia que o. Não sei se vocês sabiam, sabe o criador da Sadako, da Kayako, do grito, né? Da Kayako, A do é de Grisa, sim. Gunma, sabia? Ah, Mentira! é? Ah, É tá de Gunma. explicado, Gente, né? Tá viveu com muito explicado. brasileiro em Goma. Nossa, eu não Entendi. sabia. É de Gunma, é. Ele é de É o Ah, Goma, o criador do criador. grito. É. nossa. Muito. Gente, sabe mais que eu. E realmente, Não Você, os tinha mo- nem ideia. apartamentos, assim. você morou aqui também, né, em Guma? Olha, eu morei em Guma um mês, dois. Um mês, sério? Acho que dois. Acho que foram 2 meses. Ah, Menina, foi assim a coisa mais turbulenta da minha vida. Acho que a pessoa que ó, ela vai ouvir, ela vai saber quem é. Assim, ai, tive meio que os problemas aí, sabe? E sério? aí eu falei, gente, mas aqui é muito difícil. E eu morava num lugar muito afastado, Aham. sabe? Eu morei numa estação que é muito afastada do lugar que era muito afastado, e era um trem por hora. E eu falei, Nossa. gente, não dá, né? Mas foi uma coisa meio que de emergência, assim. É, Uhum. acho que foi tão traumático que já apagou da minha memória. Eu, Voltou pe- agora. eu pensei que você Voltou agora. morasse. Eu pensei que você morasse aqui você tivesse morado Não, aqui mais tempo. Hilda, eu sempre morei em Canto, sempre. Hum. Mas sempre morei em Totiga e Saitama, sabe? Ah, tá.
Guma foi meio que um trajeto meio. Foi uma Porque curva ali esquerda que eu fiz sem eu te querer. conheci aqui, né? Eu te conheci fazendo uns trabalhos aí pra Foi aí. Bianca, né? Da Então, mas Menar. eu acho que naquela época eu não morava em Guma ainda, Hilda. Ah, Eu só fui morar tava vindo. depois. Eu só ia. Não é longe, né? Não, Ali é. que eu morava em Totig. Hum. Hum, Não é longe, então eu acabava indo, mas naquela época eu não morava em Guma. Eu fui Ah, morar Não. depois, aguentei ficar bem pouquinho. tá. Aguentou todo Sim. mundo. Oi? Aguentou os Todo mundo doidos que de mora em Goma. É, hoje de aguenta um Gente, mês. miota. mas eu fiz bastante amizade em Guma que eu tenho até hoje, sabe? Não foi assim Sim, sim. ruim, era tudo ruim, assim, a ligação do local com o meu trabalho, não dava pra ir. Então, assim, eu nem Uhum. sei pra que que eu mudei pra lá, é o que eu te falei. Foi uma, É, não, o negócio do um- trem é foda mesmo de esperar 2 horas, É, né? nossa, é é, muito. Tem lugar que é muito pouco trem, né? Que tem muito é. pouco. São poucos trens que tem, né? Tem que fazer muita transferência, né? É, Muita o transferência, muito. sistema o sistema de transportes públicos em Guma é um lixo, né? Daí Nossa. é a quantidade de carros que tem. É a província que É que eu mais tem acho. carros, né? Registrados no Então acho que as cartório. pessoas usam muito carros, né? É. Usam muitos carros, então assim, não tem pra Não, é quê, que né? porque precisa, né? Porque não tem As coisas são transporte longes, né? público, tudo Uhum. é longe, As não tem coisas são longes. como se locomover se não tiver carro aqui, né? Muito difícil. Nossa, é difícil. O É pessoal anda de difícil. E eu não dirigia também na época, então, o que pessoal já anda de piorou. bicicleta, mas assim, ou é muito quente ou é muito frio, né? Aí Nossa, é verdade, né? É. complicado, né? Não O Gui andou, dá. Gui andou de bicicleta aqui, né, Nossa, eu Gui? sei andar de bicicleta. As pessoas reclamam que andar de bicicleta, sei lá, na chuva. Falei, gente, você não sabe o que é andar patinando na neve. Meu Deus. Cair na plantação de arroz. Gente, é ruim, né? É péssimo, né? Você mora em Guma também, Gui? É, morei, claro. Ó, o Pepe não escutou os nossos episódios, cadê? É, não ouviu, né? Tem que Olha, ouvir não me lembro. todos os episódios. Ele só ouviu da Eu Mariana. sou cria de Porra. alguma. Ele É, só não, viu não. da Mari porque ele gosta da Mari. Ele não viu por causa da Não. gente. Porra. Não, mas eu cresci. Não, eu cresci em Guma ia pra escola japonesa. Não, eles têm. A gente tava falando um negócio das entrevistas, mas tem umas regras que até hoje eu não me conformo. Assim, a pessoa não pode ir de. Hoje em dia, acho que deve ter mudado isso. Mas, tipo, Sim. eu não podia ir de carro, assim, pra escola, mesmo caindo meteoro, a pessoa tem que ir de bicicleta. E hoje em dia, sei Gente. lá, meu, O eu que os nunca mais peguei uma brasileiros bicicleta. fazem, eles levam a bicicleta no carro e param na esquina para a criança continuar. É isso que os brasileiros fazem, porque não Mentira. pode, é proibido, é. A criança tem que Meu passar Deus. frio, tem que chegar lá morrendo e depois levar bronca porque pegou influenza. Aqui o negócio é Gente. É sério, triste, né? E é essa coisa muito do triste. uniforme também, né? Nossa, Que você no uniforme, inverno você não pode colocar duas camadas, tipo, gente, como assim? exatamente. As meninas levam bronca. Elas tinham. Eu conheço umas meninas que elas iam com moletom por baixo da saia. Daí elas escondiam o moletom no meio do caminho. Não pode deixar na bicicleta, porque os professores olham também. Então elas deixavam a roupa escondida em algum lugar. E porque na escola as professoras olhavam embaixo da saia para ver se elas não estavam com Com duas camadas, né? moletom. Com uma coisa. Assim, é um absurdo aqui. É ridículo, ridículo. É ridículo, é ridículo. Nossa, ainda bem que eu não cheguei na escola, porque a gente imagina desse jeito, rebelde na escola japonesa. Rebelde, furiou, furiou. Furiou. Gente, furiou mesmo, Ia cabelo ser, ia colorido, ser 30 expulsa piercing. na primeira aula, né? Tá vendo? Nossa Senhora, eu nem ia aguentar 2 aulas, porque no Brasil já era o demônio. Aqui, então, sem falar japonês ainda na época, meu E Deus. ainda ia ter que É. pintar o cabelo de preto. Nossa, eu ia Nossa. trabalhar, eu usava peruca para trabalhar, eu usava peruca preta na fábrica, porque Ridículo, não né? podia Ah, trabalhar com cabelo colorido. E desde que eu cheguei aqui, Caramba. desde que eu sempre tive cabelo colorido, né? E se vê Uhum. que é uma coisa assim, é numa fábrica, numa linha de hum, produção, que não passa ninguém, que você tá hum, lá, tipo assim, você não pode trabalhar com corte de cabelo. Gente, hum. como pode isso, né? Eu Aí tenho. eu tacava com a minha ah. peruquinha preta todo dia. É um É, disfarce, essa gente. coisa de cabelo é impressionante, né? Eu tenho uma ex-aluna que ela foi fazer uma viagem para Singapura, né? O ensino médio lá naquele ano foi para Singapura. A gente falou, ah, que legal, né?
Embora seja aquelas viagens de japonês, né, que eles vão por 3 dias, que eu nunca vi isso, Sim. né? Que só, só o tempo de Meu ir e Deus. voltar Sim, já só o tempo acabou. de. Ele passa só meio-dia lá, né, na verdade. Mas, mas aí a menina tava toda feliz e tal. E ela é half, né? Ela é mestiça. Então ela tem o cabelo meio clarinho, assim, é castanho, mas é clarinho. Mas é o cabelo da menina, né? Normal. Você acredita que eles disseram que ela tinha que pintar de preto, senão ela não podia Sim, viajar? Ela teve que sim. pintar o cabelo de preto. Assim, Ah, um absurdo, né? E ela ficou revoltada, mas não teve jeito. Falou: tá bom, não quer pintar, não vai. Nossa. Porque todo mundo tem que ter cabelo É preto. que eu acho que principalmente quando eles vão fora do país, eles têm que É, mostrar que todo mundo é bem todo mundo é regrado, igual. coisa do É, tipo. todo mundo é igual. Tem o mesmo cabelo, a mesma Meu cor, Deus do mesmo céu. sapato. É É, muito pouco, é ah, pouquíssimo inclusivo, né? As coisas aqui, eu acho, para é, estrangeiro, assim. é. Não, mas assim, É é o difícil. cabelo da menina, sabe? Se fosse, É, não é uma se coisa ela que você tivesse pintou, né, de pintado de vermelho, azul, vermelho, até podia falar, vermelho, né? Mas né? vai Tipo, destoar um nossa, não pouco. vai. Agora, era o cabelo dela, assim, natural, não uhum. pode. Aí eu É, acho já um tenho pouquinho vários amigos demais. que, na época de escola, precisaram mandar foto de quando elas eram pequenas para provar que aquele cabelo tá, É, que, tipo, não é é, pintado. Eu falo, gente, como assim? É uma escola, uma prisão, não tô entendendo. Não, eles mediam a minha franja com régua, sabia? Ah, Que a é. franja não pode ser acima de 5 centímetros, uma É, coisa assim. é. Os Meu meninos têm que ter o Deus. corte de cabelo, é tudo É, medidinho. então, nossa. Nossa, Saia, azul para meninos e rosa para as Rosa meninas. para as meninas. a saia é medida também. A saia eles medem a distância do joelho, né, É. até a barra da saia, também é tudo medido com régua. Nossa, será que os brasileiros de direita gostam das escolas aqui? Que né, gente? Como que é? Como Azul. assim? Aquela. Azul para os Azul para. meninos e rosa para as meninas. Que É gente, quem que assim, concorda com essas regras, pelo amor de Não, hoje em regras, dia acho que já regras, tá. todo ó. mundo, O né? negócio do cabelo, acho que já tá bem mais relax, assim. Até. Hum, não muito, hein? Porque, olha, Não muito. Ei, recentemente um pai processou a escola, porque a filha é loira e eles falaram que a filha tinha que pintar o cabelo de preto. Aí o pai processou a escola e perdeu, porque o juiz nossa, Sei. entendeu que é regra da escola. na escola. Então, se ele não quer, o pai não concorda, ele pode procurar outra escola. Foi isso que o juiz E é difícil, disse. porque E se perdeu. você vai numa escola que você não tem um poder contra, né? Uhum. Não, ainda E, Não. mais assim, sendo deve ser. estrangeiro. Eu acho que se for uma escola internacional, talvez É, eles já é. sejam mais aceitos, mas assim, Sim, sim. como que você vai pintar o cabelo que você nasceu com ele, gente? Não é uma É. coisa assim, você nasceu com o cabelo azul, rosa, não Não, é, e né? eu achei um absurdo É. assim, o juiz ter dito que não, que a escola Ah, estava certa, porque é regra da escola e ponto, acabou. legalmente loira, né? Literalmente. É, e não deveria, Não, né? Porque a escola pública, não. a escola aqui, ela é obrigatória, não para estrangeiros, Sim. né? Não para estrangeiros. Ah, para estrangeiro Então, não é não é obrigatória? obrigatório, eles não querem essa responsabilidade, mas enfim. Então, esses foram os argumentos, né? Então, como não é obrigatório, a criança pode ir para outra escola, entendeu? Se não Só quiser, para que de estudar e se não também, quiser né? parar Não de precisa estudar, mais. que também não faz a menor diferença para ele. Meu O que é Deus. outro absurdo, né? Porque o Japão cada vez tem menos pessoas nascendo, depende cada Hum, vez mais da mão de obra de sim. estrangeiros e ainda não entendeu que precisa tratar estrangeiro. Essas crianças que nascem aqui não são estrangeiras. As crianças que nascem aqui são japonesas, né? Não Não, importa e é se o muito legal pai é você tocar nesse estrangeiro. assunto, porque eu tava vendo matéria, muita a coisa aqui, do jeito que as pessoas tratam, né? Eu Uhum. compartilhei uma matéria, acho que era da CNN, alguma coisa assim, que era uma jornalista que ela morou há muitos, muitos anos aqui, teve filho, tudo, e ela foi em vários lugares e eles têm como eles são, eles têm essa rejeição ainda com o estrangeiro muito forte, Uhum. né? É. E ela estava explicando que ela foi numa cidadezinha que só tinha idosos, assim, tinha, eu não sei quantas pessoas dava para contar a quantidade de gente que tinha, e ela foi perguntar se ela fez um comentário com um dos senhores lá, falou assim, poxa, mas e se eu me mudar para cá, tal? E o senhor falou assim, eles falaram assim, então, mas as regras aqui do Japão, não sei o que, vocês dizem assim, eles estão se extinguindo, É. mas Mas não mas mudam, eles né? não se abrem, é É, muito difícil. E às vezes você faz esse tipo é, de reclamação, as pessoas é, é muito qualquer lugar que você tá fora,
você, tipo, de reclamação, tipo assim, volta pro seu país. A gente É, escuta muito isso, mas é. não é uma Ah, questão disso, é uma questão assim, eu não moro no Brasil agora, eu moro aqui, então eu É, acho que as coisas deveriam funcionar um pouco melhor aqui. Então eu é. acho que a gente pode dar opinião, por que não, né? Sim, E é sim. difícil, você não vê, as pessoas não têm. A taxa de natalidade é que vem caindo a ano, cada ano que passa vem caindo mais, Sim, sim. né? E ainda você faz esse tipo, você constrói um Japão só para japoneses, é mais difícil, né? Teria que ser um É, pouco aberto, porque é uma coisa que, tudo bem, eles têm o orgulho deles de ser assim, mas é uma coisa que eles têm que perceber que não vai para frente, tá? é. Tem cada vez mais idoso, quem que vai pagar a aposentadoria para as Aposentadoria. pessoas que vão ficando idosas. E isso é um grande problema aqui, que eles conversam e não conseguem chegar a nenhum, né, É, alguma solução, né, na verdade. ah, é. E a questão é essa que a gente sempre fala aqui, né? Que é a criança que nasce aqui no Japão, ela é japonesa. Não importa se fala português, se os pais são filipinos. Ela nasceu aqui, ela gosta do Japão. É aqui que ela conhece, é aqui que ela Sim. estuda, é aqui que ela tem amigos, é aqui que ela se forma, é aqui que ela tem a formação básica dela, né? Como ser Muitas delas nem humano. foram para outro país, né? E Pois não sabe é, nem não, outra não falar sabe, outra não língua às vezes. conhecem, é. Então, assim, o Japão tem que acordar para isso, né? Mas, enfim, isso é um problema faz muito parte da sério. Esperamos, globalização, da né? evolução, literalmente, né? Ah, É, que esperamos, né, gente? Porque se a gente É, mora aqui, a gente quer que o lugar seja melhor cada vez mais, né? Você Para tem que, todo mundo, né? tem que acordar, né? Tem que ter uma revolução desse país aqui Por algum dia. favor, vamos acordar, gente. por isso que a gente criou esse podcast, né? Brincadeira. Aquelas, né? É que a gente Trazer quer mais. derrubar o governo. Mentira, brincadeirinha. A gente ama o Japão. Vão chamar a gente de comunista, socialista já já. Abe-san forever. Nossa, não. Aí eu me recuso, você vai desculpar. Tô Ah, não brincando. vai dar, Hilda. Shhh, brincadeirinha, brincadeirinha. Ai, meu Né? Deus. Tá ficando perigoso aqui, acho que é melhor a gente encerrar o assunto. Né, Já que tô... você vai começar a dar minhas opiniões que não são Semana muito Ah, que vem tá não, os não, três, populares. assim, não. a cara dos três na NHK, assim, É assim, falando. três brasileiros falando mal do Japão. Eu e o Paladino na cadeia, né? Na cadeia. Esses cidadãos do mundo querem. Esses cidadãos do mundo querem acabar com as nossas crianças, com o nosso país. Quer acabar com o Japão. Não, mas Que vergonha. eu acho que seria legal se as pessoas pudessem discutir problemas sem precisar a Ah, gente imaginar que a gente quer acabar com alguma coisa porque a gente está não, mas acho discutindo esse que problema, né? acho que Podia, por causa do amor pelo Japão que a gente conversa É, sobre isso, né? Que a gente é tem que a claro que a gente. gente quer que, essa naturalidade. Ah, com Sim. certeza, Né, que a gente quer que as coisas melhorem, né, para todo sim, mundo. sim, sim. Por exemplo, que eu sempre quando a critico gente. que, É, quando, desculpa aí, eu tá. não, desculpa. É que Não, quando pode chamar. quando a gente faz uma crítica, não é porque a gente quer, a gente não gosta, é o contrário, é porque a gente gosta e quer que melhore, Sim, porque pode melhorar, né? E sim, para todo com mundo. certeza. E a gente quer que melhore. A gente vê o Japão já perdeu a segunda posição de potência para a China, né? Por causa desse tipo de mentalidade, esse atraso de achar viver no passado e tal. Então, dá para mudar. O Japão, em 50 anos, saiu da total miséria da Segunda Guerra Mundial para a Sim, segunda maior incrível, potência do mundo. Então, incrível, assim, sim. existe possibilidade de mudança. Então, mas é preciso que as coisas mudem, né? É igual quando essa Então, reportagem estava falando a mesma coisa, a é, possibilidade de mudança existe. sim, Uhum. Existe totalmente. muito. Porque Sim, o japonês é um povo esforçado, né? ele é muito Tipo, é determinado, muito né? determinação, acho que essa é a palavra. Ele é determinado e Demais. Eu acho que é ele é persistente, né? disciplinado. O japonês é Ah, Uhum, disciplinado o suficiente quando ele coloca na cabeça que, não, vamos crescer, vamos mudar isso aqui, ele muda, verdade, sim. né? verdade. Então tá precisando de vontade, eu acho, agora, Ah, de É por isso que muitas lideranças, vezes, né? sim, a gente vê nos fóruns discussão sobre isso, em páginas que a gente vê que as pessoas querem que, sei lá, um assunto simples como que seria o casamento LGBT, que sim. Uhum. hoje em dia ainda no Japão não pode. Então, não é É, que uma questão, Ah, poxa, gente, é o que eu sou, por exemplo, assim, claro que eu vou querer que isso tenha no país que eu vivo, sim, sim. sim. sabe? É Não, normal você e imaginar que outra, você isso quer é uma isso. coisa que em todos os países de primeiro mundo já aceitaram, já Já mudaram, né? aceitaram, Então, é.
Não tem, E vários gente. outros países, até só países muito atrasados, né? Principalmente, não vamos querer entrar aqui, mas a questão religiosa e Questão tal, países muito né? religiosos, né? É, que É, sim. são países assim mais relutantes em aceitar esse tipo de mudança, né? Sim. É. Mas o É, e resto do mundo você vê que o Japão não tem essa ligação com religião tão forte, É, não, né? e os é, próprios, não, os a aprovação japoneses não pública, ligam. né? É, É, é. É, então, O povo mesmo o povo aceitou já, não mesmo liga, né? já, com já tem É. certeza. uma aprovação muito alta, né, do casamento gay. O E governo. é engraçadíssimo, né, que nos programas de TV, né, as drag queens são super Então, bem gente, aceitas, você tem drag queen no programa, você tem transexual, você tem né? tudo, assim, Sim, né? Tudo, é tudo, tudo. Mas muito mainstream, né, no é É Japão, muito isso. mainstream, mainstream. é. Eu Ah, acho que é mais uma coisa de uma relutância de mudar uma regra que já existia, que já existe, sabe? ah, Eu acho É que esse é o porque, maior problema, é assim, porque né? quem tá no poder são os velhos, né? E esses velhos não Sim, querem mudar. É não isso. querem. E os É. jovens não votam, então isso não muda. uhum. Continua essa velharia que quer, ah, não, isso aí não pode. É por isso que é É, bem, por isso que eu acho que essa questão da discussão é muito fundamental, para que as pessoas tenham noção que os sim, mais novos têm o poder nas mãos, né? sim. De quem eles vão Sim. votar, do que eles vão É. fazer. O E problema é que precisa ter, né, Hilda? aqui o voto não é obrigatório, né? Então, eu sempre pergunto nas minhas Sim, não é aulas obrigatório. quem vota. Assim, esse ano acho que tinha dois que votaram na vida, né? São meninos de 22 anos, 20 já estão se formando e tal. Sim, Mas eles não têm interesse, não têm o menor interesse. Aí eu falo, gente, enquanto vocês não tiverem interesse em política, as coisas não mudam, né? Vocês sim, vão continuar precisa tendo que ter, né? aceitar o que os outros te mandarem fazer. É isso, Sim, né? Então, esse é um direito que a gente tem, né? O voto ele foi conquistado em tantos lugares, né? sim, Mulheres não podiam votar até a década de 60, né? sim, sim. Negros não podiam votar, quer dizer, é um direito. E as pessoas deixam isso passar, né? Como se fosse uma obrigação. E não é, né? É um É direito que a gente tem de fundamental falar escolher, é esse tipo de coisa. fundamental, é. Uhum. Com E é certeza. fundamental votar, né? Escolher o seu candidato, escolher o melhor candidato, não deixar que, né, deixar o barco rolando aí, e aí não muda mesmo, né? Então, essa situação que eu vejo no Japão hoje, né? Com tantas pesquisas que demonstram que os japoneses, 80% aí dos Uhum. japoneses são a favor do casamento de LGBT, por que que não muda, né? É a questão, é a pessoa que tá lá no topo, né? Que É, não tem porque ação. quem decide, né? Quem faz as Quem leis dá a palavra final, né? não quer. Então, assim, é um absurdo, né? E esse é um dos grandes entraves, eu acho, para o progresso do Japão, né? Porque Com não é certeza. só nessa área. Em todas, eles têm muita relutância em mudar, em Sim, fazer Em mudanças, né? geral, né? Em É. e o geral, é. potencial existe, né? Eu vejo Sim, muito, muito, muito. sim, o Japão é Muito mesmo extraordinário. no lugar que eu trabalho. Eu falo, gente, mas poderia ser feito desse jeito para dar uma renovada, né? Mas não Aham, acontece. Uhum. É é, muito complicado isso, né? E às vezes é. é um assunto que você vai andando em cascas de ovos, assim, porque é Uhum. difícil, né? Você vai pisando em ovo, porque é difícil você dar uma opinião assim, né? Ainda É, mais quando não é seu país. E é, se vê essas brigas que acontecem, por exemplo, na internet, que você dá uma opinião, e como nós somos de um país de terceiro mundo, você não pode dar sua opinião. Por quê? Porque o seu país é inferior, e se você não tá contente, você volta para lá, é, sabe? E meio que a discussão se encerra aí. Então, acho que isso é o é, problema, que não dá para as pessoas conversarem, sabe? É é, muito complicado conversar sobre isso. E eu já ouvi isso de japonês também, sabe? Ah, então, mas por que você não volta pro seu país se você é igual? é, E, tipo, não é isso, gente. O ponto não é, é esse. Eu odeio é, viver no Japão, não quero morar aqui. Não. é, Poderia ser desse jeito para melhorar para todo mundo. Não poderia, seria essa conversa, né? Que muitas vezes aham. Uhum. não tem muita abertura para conversar, né? É complicado. É complicado, porque a própria sociedade vai deixando, né? A Sim, sociedade japonesa vai deixando, vai deixando. Só que os problemas estão se acumulando, né? Estão tendo problemas sociais, estão tendo problemas financeiros. O Japão está em aperto sim, financeiro, tá né? em apertíssimo, tá super É, apertado. tudo aumentando, e vê aí o preço do iene, né? Despencando. É. Sim, Então, isso reflete em tudo, porque o Japão depende muito de importação e exportação, né? E depende de tudo de fora, não só de para comprar, como para vender, né? sim, tanto que quando teve aquela crise em 2009, acho que foi, né? 2008, 2008. que influenciou muito o Japão, começou Sim, nos Estados Unidos, mas Uhum. influenciou muito e o até Japão, hoje não se recuperou, né?
porque o Japão é muito dependente de fora, né? É, Sim, é, sim. Então, eu acho que precisa depende. ter esse E o espaço Japão entre os também tem muito japoneses. disso, né? De olhar os outros países, assim, tipo assim, se tá todo mundo fazendo, ele vai lá pra não passar vergonha e acaba Sim, fazendo também. Uhum. Então, isso é complicado É. também, né? Então, ele tem que sair em todas as mídias mundiais, assim, nas É, grandes mídias, então, falando, olha que uhum, absurdo, o Japão tem ainda que ser não tem, humilhado. não aceita casamento. Daí eles sentem vergonha e mudam. É assim que sim, muda aqui, sim, infelizmente, né? Ah, Mas tem sim. que ter uma campanha e tal. Precisa. Eu lembro que tinha uma jornalista japonesa hashtag. fazendo isso, ela escreveu um artigo no New York Times, se eu não me engano, sobre isso. Falando que ela queria fazer alguma alteração no Japão e falou: o Japão tem que fazer assim, ó, a gente tem que botar aqui que, olha, que absurdo, no Japão, né? Olha como é tratado o estrangeiro, tal. Aí eles ficam com vergonha e mudam um pouquinho a lei, né? Eu Então, tava vendo muito interessante, é um mini documentário no YouTube de uma mulher que ela dá aula numa faculdade aqui em Aoyama, na faculdade de Aoyama. Então, nascido homem, ela fez a transição para mulher nos Estados Unidos, ela é americana. Ela é casada aqui com uma mulher, tem 2 filhos, três, eu acho. Fez a transição, foi para os Estados Unidos, mudou todo o documento dela. Então, assim, ela tá com o nome feminino, tá como sexo feminino também nos documentos dela lá. E quando ela veio para cá, para o Japão, é, você não pode mudar o seu gênero, o seu nome, e tem algumas regras. Você não pode ser casada, você não pode ter filha, é uma das regras, e ela é os dois. Então, ah, ela apresentou os documentos dela para fazer essa troca, porque assim, como que você fica com o documento, no seu documento original do país que você vem? Com um sexo e com um nome diferente do que você tem aqui no Japão, né? Não, não é a mesma pessoa, né? uhum. E eles não. E o que aconteceu? O governo não sabe o que fazer. Tá parado. Porque assim, você não pode ser casada e você não pode ter filho. Então, assim, é uma mulher Aham. casada com outra mulher e não. Se eles legalizarem o documento dela, como que vai colocar que ela é casada com uma mulher se não pode ter sexo, o casamento do mesmo sexo? Uhum, Então deu um uhum. bug que eles não sabem o que fazer Sim. agora. E é até onde eu acompanhei, eles estavam processando o governo para que acontecesse alguma coisa para poder Hum, legalizar, porque assim, ela não quer separar da mulher dela, porque ela é casada com uma mulher. Uhum, E hum. os uhum. documentos dela original agora tá como se fosse mulher. Então, assim, tá rolando isso. Nossa, Então, que assim, é uma coisa que rolo. não. É, uma coisa que meio que trava, assim, pra eles, sabe? É. E aí É. você vê que como que funciona Nossa, as coisas. É deve complicado, ter né? dado um tilt na cabeça deles, né? Deu um tilt. Ops, Porque uma o, faísquinha assim. o japonês ele é totalmente by the book, né? É que é Então eles muito devem estar Como procurando ali, sistemático, eles devem né? estar procurando É. nos livros ali, falando, não tem nenhum lugar que fala isso, não tem nenhum lugar, né? Eles devem estar. E aí, tanto que ela levou na prefeitura da cidade dela, e eles falaram assim, então, a gente não sabe o que fazer, e eles levaram pro governo depois para eles tentarem analisar o caso, mas é Ah, aquela coisa, se eles legalizarem o documento dela, vai ter que legalizar o casamento, porque ela já é casada legalmente aqui, Ouch. como era com o Hum. documento de homem, então assim, eles não sabem o que Ah, fazer, e tá nesse ah, embate. É muito gente. interessante esse foda. documentário, eu não lembro, acho que é o Atashi no Kazoku chama no Ah, YouTube, é muito interessante, depois você assistem e você vê como Sim. funcionam as coisas e meio que deu um tilt, eles não sabem o que fazer, né? minha família. É, deve ter dado um. É, Devem ter entrado em fica, parafuso lá. fica. Então essas coisas eu acho que tem que ir acompanhando, né? Não tem jeito, Sim, é se não é uma importante. religião que está presa, prendendo o É país, por importante exemplo, também é a gente, complicado. mesmo sendo estrangeira, a gente tem que acompanhar essas coisas, porque elas influenciam no nosso dia a dia, né? Influencia Uhum. muito, Então, não influencia é muito. assim, o problema é que as pessoas não têm maturidade para discutir, né? É isso que você falou. Você escreve, você posta lá, o cara já vem te atacar. Então, vai Brasil. O que você tá fazendo É, aí? Não gosta do acontece Japão? Vai bastante. embora. E não é Ah, isso, né? A gente está fazendo uma crítica que é natural. Tem muita coisa que a Sim. gente gosta aqui. Então, assim, pesando Ainda mais a prós e gente que tá aqui por contras, muitos anos, né, Nina? A gente tá é, sim, aqui isso que eu por ia muito. É a pois falar. nossa é, casa, Você gente. pode. pois É é, É a verdade. nossa casa. é. Se Se fosse eu uma voltar pessoa pro que Brasil agora, nunca eu não sei o que tivesse ido pro fazer. Japão. Eu falei, gente, onde que eu vou procurar emprego? Eu não sei, não dá um currículo, eu não sei nada. Eu não Ah, sei nada. não, Nada, nada assim, nada, nada. É. Então não. é Mas aprender a difícil, né? escutar, aprender a ouvir hoje em dia, em geral, assim, é Acho que uma coisa muito abrir difícil, espaço né? para que seja discutido isso, né? Uhum, É que o povo é. confunde essa coisa de eu tenho a minha opinião com eu tô certo.
né? Assim, Sim, primeiro que a opinião, né, não é nem sempre tá correta. sim, Assim, você pode opinar. Agora, quando você apresenta um fato, não tem muito, né? Você tem que ter outro fato para contra-argumentar. E as pessoas não sim, têm, as pessoas têm opinião. Assim, opinião é bom, é importante você ter sua opinião, mas nem sempre ela é correta. E aí é que entra, sim. né, que vem um atrito, porque as pessoas não têm maturidade para discutir, né? É que é difícil as pessoas se Complicado. colocarem, né, na posição das outras, assim, para você É, imaginar que, por exemplo, exatamente. assim, no É, meu caso, que se eu quiser, com um documento legal que eu tenho de homem agora, se eu quiser casar com uma pessoa, eu não posso. Então a pessoa não Ah, se não, por isso que eu coloca vim isso. pra cá Mas aí você vai falar também. assim, gente, ai, mas é só você se casar. Não, não é só se casar. Eu Ah, tenho um amigo que perdeu o marido dele e ele não pôde ir no funeral do marido dele, porque a sim, sim, família não é, sim. deixou. Tipo assim, é. é Ah, uma coisa que não é só você se casar porque você ama a Tem é. pessoa. Não, você não pode visitar num hospital, você não hospital. Uhum, pode. hospital, E às vezes exatamente. você faz uma vida com uma pessoa com 20, 30 anos casada com a É, pessoa, uma morre, você não tem direito a nada, assim, é como se você não fosse um nada. Então, tem não é várias só isso, né? implicações. Ah, Então as pessoas têm que se colocar no lugar das outras nesse caso e ver que, gente, não é assim. Só que É. entra também que a questão do Japão, as pessoas, como tem muita gente no armário ainda, e não é um assunto que as pessoas conversam muito, eu acho que elas não ligam para isso, sabe? Por isso que eu Hum. também acho que não tem como eu falo, não leva rumo a conversa, né? O plano. É que aqui no Japão Mas se coloca tudo embaixo do tapete, né? Vai sim, é isso que é jogando ali, complicado. finge que não tá vendo, né? Por isso que seria importante ter pessoas mais jovens, né, lutando por isso, que Yeah. é o que eu acho que vai mudar, assim, porque o senhor que tá lá já no topo, ele não vai casar com alguém nessa altura, mesmo se Assim, fosse, e assim, sei. e ninguém tá te pedindo pra casar com homem, né? Não é você que tem. Tipo isso não quer assim, dizer nada. Não quer dizer nada, não muda nada. Se na minha vida é não vai tipo mudar Você não vai assim, virar nada. gay por aprovar uma. Você não vai ficar gay, não vai começar a gostar de homem porque você aprovou uma lei. Assim, é um absurdo, né? Assim, tipo assim, o casamento gay só vai se influenciar se você quiser casar com outro homem, senão se você quiser casar com alguém não do vai mesmo acontecer sexo, nada. Não aí tem é o pra seu quê. problema. Mas é um assunto bem, bem tabu aqui no Japão também É, Ah, ainda, né? é é, muito contraditório. No Japão é um país muito contraditório, assim, porque é. tem parada gay é super legal no Uhum. Então, Japão, você né? vê. Então, Não, mas é isso Tipo, que a gente tá gente, falando, a parada gay, tem o pessoal todo na televisão aí, que são âncoras de TV, que são apresentadores de programas, tem muito, e tipo muito. assim, não é comum você ser discriminado porque você é gay aqui, ou porque você é Uhum. lésbico, porque você. É. Porque as pessoas não estão muito. Eu só Assim, acho acontece. Eu engraçado, não né? estou falando que não acontece. uhum, Acontece sim. Mas não é uma coisa que você fala assim, nossa, tem uma bancada religiosa segurando as sim, sim. pessoas, ou tem algum. Hum, Não, não existe isso aqui, né? Então por isso que é. você não consegue meio que entender o que está acontecendo, É, o até que porque não religião vai. nem é muito forte aqui nesse país, né? Então, Não, e mesmo a religião, mesmo que o budismo, que eles, shintoísmo, budismo, algumas shintoísmo que praticam, nem praticam tanto assim. Tanto que eu tenho não. vários amigos que eu pergunto, eu falei, gente, mas vocês não acreditam em nada, por que que no final do ano vocês vão lá rezar no templo? Aí eles falam assim, é porque todo mundo vai, então, tipo assim, Pra Eu tirar sempre foto. pergunto, eu sempre não é pergunto uma coisa que prende. na Sofia, eu falo, né? Aí eles falam, ah, ninguém tem religião aqui? Eu falo, ah, mas quem daqui não foi no templo pedir para entrar na Sofia? Aí eles dão Sim, uma que tem, né? risadinha, eles dão uma risadinha, abaixam a cabeça, todo mundo foi, né? Aí eles fazem assim, sim, né, com a cabeça, todo mundo vai no templo. Mas como às vezes Sim, vocês não têm religião, vocês estão pedindo para quem, né? Pro vento? sim. É, Que bem horror. assim, Vocês estão pedindo para alguém, isso é religião, filho. Acreditar numa coisa que você não consegue ver, isso é o conceito de religião, né? É ter então não tem fé pra em quê. alguma coisa que você não vê, né? É, Mas não, a eu gente também não não tem entendo. religião. Eu falo, ah, tá bom, vai. E a maioria acho que não tem, né? É, A não tem grande definido. maioria, Eles né? vão em budista, shintoísta da mesma forma, né? Ah, Sim. Eu tava vendo esses dias que é o budismo é mais usado para funeral e o shintoísmo é mais usado para casamento. Então Aí tem uma coisa tem meio que essas morte e é, nascimento, uma coisa assim, né? tem umas Tudo bem. distinções assim, meio, mas Sim. nada assim.
Eu também não entendo Super. nada. Eu sempre tenho um É. templo bem aqui perto da minha casa. Toda vez eu tenho que passar aí. Eu falo, gente, eu não tô entendendo nada. Eu só passo ali esperando nenhum Deus me queimar a hora que eu passo embaixo daqueles portão, porque é uma pessoa muito cheia de pecado. Então, assim, eu, eu só passo assim, ai, Senhor, não me queima aqui embaixo. Então, nem sei qual que é a diferença, mas é bem interessante também essa coisa aqui, né? Eu É. gosto bastante Sim. desses assuntos, porque tem uma das religiões, os símbolos que ficam nos portais mesmo também Ah, o tem nazista. algum significado, tipo, e tem também, né, que parece símbolo Tem nazista. símbolo Como que chama? nazista. Como O que ele nazi... chama o o símbolo? na... Sei. Tem um nome, né? Esqueci. É, eu não Sim. lembro qual que é o Eu, nome. eu fiz uma É, matéria sobre isso. manju, manju, acho Senjus? que chama. Não, Mandiu não. Uma coisa assim. Não, não o manju da comida. Manju, Eu nem é sei. uma coisa assim, que Mas eu Google, parece, sei que. né? aqueles no Google, símbolo nazista japonês. Símbolo nazista. Mas é o símbolo, é nazista mesmo, assim, só que é usado para religião, né? Que é um, assim, Ai, meu Deus. meio Eu assustador, também, a né? primeira vez que eu vi, eu falei, gente, que é isso? Como assim? Em cima do templo, isso daqui? Como que ninguém veio arrancar Eu isso vi, daqui eu vi um ainda? menino com uma mochila, assim, com um baita símbolo nazista, suástica enorme, assim, falei, que isso, não é proibido aqui, né? Porque todo lugar é proibido. Aí me fala, não, mas é que isso aí é da religião, não sei o que. Eu falei, religião? Que religião é essa? Ele é o contrário, né? Eu acho que É, o ele é o contrário. contrário, são os. É, Meio é. Ele Só que ele parece muito, né? Assim, você fala, parece caraca, muito, né? muito. Qualquer pessoa que vê consegue perceber que parece remete. muito, né? É. Remete bastante. Remete Remete bastante. é quase igualzinho, né? É igual... Quase igual. Assim, coisas de Mas peraí, se Japão, você né? Porque, virasse 90 graus. não, porque ninguém vai ficar olhando assim, ah, tá do lado ao contrário. Não. Gente, no final desse podcast, a gente com certeza vai estar na Netscape. A Esses, chamada a Ilustrados. chamada, esses, meu esses, rosto com o símbolo na. esses gai cocudinhos aí ficam dizendo que japonês é tudo nazista, Nossa. religioso nazista, né? Ai, Não, não, Chamando o não, mas governo de é um gay, a hein? gente vai postar governo assim. no Insta para vocês verem que qual é o símbolo da religião. Que eu já tirei várias Sim, sim, fotos, sim. inclusive, Bem parecido em mesmo. templos aqui, porque é uma suástica, né? Sim, eu acho que ele é um pouquinho. Ele é o contrário, meio que se você Não, é um espelhado, eu pouquinho não sei, tombado, né? tombado, né? Gente, qual é o Ah, nome agora, pelo amor de Deus? Que agora eu fiquei curiosa. Eu acho que é Mandi, uma coisa assim. mandi. Vai, por favor, o Google, aquelas. Ah, Mandi chama. Mandi? Mandi, Ah, Mandi. é. Mandi. Mandi. E foi meio que uma discussão, mais ou menos, na internet, que os jovens usam bastante, né? Às vezes colocar, mas é É. só assim, como um símbolo do nada. E as pessoas, gente, mas o que os japoneses estão colocando isso? E o pessoal não sabia que não era símbolo nazista. Olha que legal assim. Porque teremos que nos acostumar a ver suásticas na próxima Olimpíada. Ai, meu Eles Deus, chamam de eu suástica mesmo. adorei E que que é a pior que gente, eles a gente, chamam de suástica, né? Isso que é Suástica, foda. é. Em eu inglês, adorei é. que, assim, o podcast começou com um filme, passou pela Sadako, passou pelo Abe, passou, né, pelos estrangeiros no É. Japão, e agora a gente tá na Daqui a pouco a gente Welcome. vai suástica. Eu falar, adorei, daqui a pouco assim. a gente vai falar de boys love, viu? É, É. Welcome to Cidadãos do Mundo. É assim mesmo. A gente vai dar volta pelo Ah, mundo, dá não, mas várias voltas pelo mundo. mas não tem como quando você mora num país e que a não, cultura não é a que você foi não. criado, a gente tem essas coisas, né? É Sabe o que é curioso, mais né? engraçado? Todo episódio acaba caindo uma história louca do Japão. Porque o Japão tem Ah, tantas sério? histórias assim. O A Japão gente tem tem. tantas. É muito diferente da cultura que a gente Tem tem, tantas né? Então, coisas. assim, tudo É. Né, pra gente é meio doido, né? e mesmo morando 20 anos aqui, a gente ainda acha um monte de Se Nossa, coisa. surpreende. você se Se surpreende. surpreende, com É. certeza. É uma coisa que você não sabia, que você É. passa. Ela, como Não tem assim, né? como, né? Suástica? Suástica tombada? Peraí, que é? Tombado, como assim?
Ah, gente, não tem Mas como, é. né? Uma coisa que a gente É, nunca viu no lugar que você vai passar no Brasil. Você vai ver isso numa igreja, por exemplo. Não, né? E aqui você né? vai no templo, você acaba vendo. Então, é Na curioso, né? Alemanha, né? Já pensou na Alemanha? Nossa, Uma- a sede de um templo gente, japonês na eu Alemanha. levei, eu levei bronca na Alemanha uma vez porque eu levantei a mão. Ai, nunca levei Ah, uma bronca, mas assim, o meu amigo chamou minha atenção, menos, sabe? filho, menos. Então, tipo assim, quando você vai chamar alguém no restaurante, você coloca o dedo, o indicador pra cima, você nunca faz assim com a Ah, mão aberta. Ah, Aqui, normalmente, eu não sei, a gente chama assim, né, de pode sim, chamar. levantar a sim. Como mão, se chama a palma, táxi né? lá? Como chama É, táxi? então, Sim. então foi que eu falei, nossa, Assobiando. É um do meio, né? Pega o do meio. Assim, é, tudo oh! bem. Então, essas coisas a gente não sabe se a gente não vai, né, no lugar assim. Então, acho que quem também Aham. nunca veio no Japão não entende essas coisas, né? Quando vai ver esse tipo de coisa, fala, gente, o que que é isso? Não tô entendendo. Ah. Não, e no Japão que mostrar o polegar pra baixo, quer dizer, morra, né? Tipo assim, quem que vai, quem que vai saber? É, E o polegar pra Sério? cima é namorado, né? então, mas isso já Polegar não se pra usa cima é namorado. É, tanto, né? não usa, É. né? Esse Tipo, é é muito namorada, antigo. não é? Não Não, é? o Esse é pior Não de tem? Não? namorado. não, o pior de todos é esse, né? Tipo, a gente Ah, é. Gente, que é gay. é que... É que sabia, Nossa. Hilda, se fazer isso é gay, sabia? Você fala assim, É, você Ah, você, coloca a é? mão do lado você faz isso, da é, boca. é, Sério? a nossa mãozinha é o deles assim, tipo, você é. É. Ah, Tipo, ninguém coloca a fala mão você assim do é. lado da boca? É. Ah, Mas Não, olha, eu vou te falar, em Tóquio o povo não usa isso mais. não, isso também é das antigas, eu acho. Eu acho que não faz mais isso, Acho não. que hoje em dia não faz, né? É, mas só que Que eu vou fazer uma quando, na época. piada, tipo. É. O quê? Não, piada. Faz a Não, piada. o quê? não, tipo, sabe quando você fala alguma coisa, assim, tipo, quando pro estrangeiro você fala, ó, é. Tipo, não vai falar isso pra ele, não, hein? Você fala um negócio desse jeito, aí a Você vai pessoa. contar um segredo. Isso, deixa Olha, eu Aí ver eles se acham que é. já, tá. você já tá falando que você é viado. Quem? Quem? Aí a pessoa sempre virava assim. Eu falando, eita, tá saindo do E eu armário na achava, minha frente aqui. e quando eu Aquele achava sim. muito engraçado, quando os japoneses eles falam não, ou eles falam tipo Ah, damen, é. eles colocam a mão, ou às vezes assim, em frente ao rosto, né, e É. balança a mão. E na primeira vez eu achei que eu tava fedida, assim, falei, gente, como assim? Que Eu o ia cara falar, fez assim pra mim, não, não, não. Eu falei, que? Sim. Gente, eu ia, tô fedido, ia não falar sei o que tá disso acontecendo. agora, parece que tá te cheirando mal. A gente fala, que É, você tá cheiro tirando a ruim. mão, Ah, né, gente. Eu falei, É o que pra não gente. deles, né? Ó, quando eles falam Ai, meu damê, Deus. né? Que eles fazem aquele X na é. sua É, Nossa, cara, eu né? adoro isso, eu adoro. Ah, que ódio. Ou o ou quando Mario, eles né? fizeram, Ô, quando Mário. normalmente, o caso, gente, eu não entendi nada. Eu tava trabalhando na fábrica, eu gritei na linha, tudo bem? Ele fez assim, eu falei, gente, o que que é esse círculo que eles estão fazendo Pra que eu jogar não tô uma entendendo nada? peça? Que O isso, cara vai gente? cantando É. YMCA. Não, e o YMCA tem um outro sentido nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos, no Japão também, o YMCA eles cantam no Ano Novo. Sabia? Assim, tipo, o Gente, como YMCA assim? não é. O YMCA no Japão não é tema gay. Quer dizer, agora deve ser já, né? Depois de anos. Assim, Mas tipo, eles cantam no Bonenkai. meu Deus, Bêbados. no Por que boneca. será Ai, também, né? verdade, verdade. Bonenkai é festa de fim de De ano, De né? fim de encerramento, ano. né? Encerramento de ano, é. É. Que todas as empresas fazem, que no Japão leva os funcionários para, às vezes, para Todo mundo se Ah, despirocando cantando algum YMCA. hotel. Aí o pessoal bebe pra caramba e aí canta o YMCA. bebe, gente, como o povo bebe, né? Ainda mais em Tóquio, Como você o vê o povo pessoal É, bebe, é jogado um nas outro ruas, episódio, como as pessoas bebem. É. coisas. Nossa, essa é uma coisa que daria vários episódios. continua me surpreendendo, assim, como esse povo bebe, né? Cara, a Eu gente acho já que deu, esse É episódio aqui nesse já deu clima, né, Hilda, que a três gente. já deu episódios 10 já. episódios. Nesse clima de. Ó, Paladini, a gente vai ficar muito compridão isso aqui, então vamos Nossa, já tá, encerrar. né? Vamos Vamos, gente, encerrar, obrigada. mas a gente quer que você volte, porque a gente tem Por certeza que tem favor, muito me mais histórias chama. Com divertidas aí, certeza. Me chama. né? Nossa, foi bem aleatório. A gente falou de tudo, né? Do Japão. É sempre assim. Em um episódio, adorei. Mas isso Gente, é legal obrigada pelo convite. porque para quem tá ouvindo, assim, que tá, sei lá, na Europa, na África, né, sei lá onde, Uhum. eles não têm noção do que é Não o Japão, sabe, né? né? O pessoal É tem verdade. aquela ideia de Tóquio, né? Ah, japonês Sim, todo educadinho, o japonês é aquele cara que limpa o não. estádio, né? Não, o episódio de hoje foi muito informativo, com Foi certeza. muito informativo.
Aí ele não sabe que o japonês se suasca nos tempos. Né? Gente, se esse podcast for bloqueado pelo governo japonês, se você não conseguir acessar, Se você não conseguiria acessar no Japão. sabe por que agora? Se a gente der uma sumidinha que a gente tá procurando um advogado. Saiu da Paladini. Forem Se o meu capturados, Insta já sair do sabe. ar, aquelas. Ai, gente. Valeu, Não, mas é valeu, engraçado Paladini. porque a gente não sabe mesmo, né? Quando a gente tá em outro país, a gente não tem noção Sim, do sim. choque da cultura que a gente tem, né? E das coisas tão diferentes que tem Sim. nos países. Então é É engraçado mesmo. divertido. Até pra gente é divertido, né? A gente que É. sabe. Sim, a gente sempre A gente aprende todo mesmo dia, se né? choca, né? É, a gente Sim, mesmo se choca. sempre. Ai, Gente, muito obrigado obrigada por... pelo convite. Obrigado a todo mundo que ouve também. Sigam vocês. Me sigam também. É, Sim. não façam como o Paladini, ouçam todos os episódios. Ouçam todos para não passar vergonha. Não fique escolhendo episódio dos amigos, né, para Escutem ouvir. todos. Compartilhem, por favor. Compartilhem, Se ouçam você bastante. gosta do Paladini, aquelas... escuta todos. Ele vai voltar porque a gente gostou muito. Voltamos. Sim. Obrigada pelo convite, gente. Obrigado. Gato. Obrigadão. Então a gente fica por aqui e volta na próxima semana com mais convidados interessantes. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. We're gonna let you go now. now.